Gênesis, capítulo 37, versículo 5 ao 8, começando no 5º, diz assim: Teve José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais, e disse-lhes: Ouve, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava, e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam, e se inclinavam ao meu molho. Então lhes disseram seus irmãos: Tu, pois, reinarás sobre... Deixa eu ler de novo. Tu, pois, deveras reinarás sobre nós, tu deveras terás domínio sobre nós. Por isso, ainda mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras. E vamos orar. Pai amado, obrigado, porque a sua palavra ela é santa e perfeita, ela é poderosa. E pedimos, ó Deus, que o Senhor possa agora transformá-las em vida, palavras de vida, que nós possamos recebê-las como tal, nós possamos ouvir com graça, ouvir com fé, ouvir através do Teu poder. Peço que o Senhor me dê do Teu poder também para pregar com clareza e eficácia esta noite. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. E vamos então nos sentar esta noite e nós estamos continuando o nosso estudo no livro de Gênesis, especificamente no capítulo 37, que nós começamos na semana passada. E nós estamos falando sobre José. Nós vimos que até o final do capítulo 35 falava sobre Jacó, a lineagem de Jacó, a história de Jacó, os filhos de Jacó. Aí no capítulo 37 o foco passou para Esaú e contou a história de Esaú e como Esaú começou e o que houve. E sabemos que sumiu, não existe mais descendentes de Esaú. Então no capítulo seguinte, 37, Deus volta a colocar o foco em Jacó. E apesar de Jacó estar presente para os próximos 14 capítulos, ele está presente de forma periférica, porque o foco é sobre os filhos de Jacó, especificamente José. E José é um dos principais personagens bíblicos, personagem central, importante. É um dos, aliás, que eu me lembre, que eu me recorde, ele é o único onde não se fala nada mal. Não tem nenhuma coisa relatada negativa a respeito de José. E José ele perde só mesmo para Jesus. E o caráter dele, a ética, a fé, enfim, tudo a respeito de José é algo impressionante, algo exemplar. E nós estamos vendo aquilo que nós podemos aprender com a vida de José. Então o tema do capítulo 37 que estamos traçando é justamente lições da vida de José. Então nós vimos semana passada algumas características da juventude de José. Ele que era um jovem, era o caçula até esse ponto, e nós vimos que o que ele tinha na vida dele, na sua juventude, é alguma coisa que todos nós podemos aprender, emular, tomar para nós, mesmo que nem todos de vocês são jovens, entendeu? Mas nós jovens podemos aprender isso. Mas pode ser jovem, pode ser de meia idade, pode ser criança, pode ser adulto, pode ser casado, solteiro, não interessa. Todas essas lições que aprendemos semana passada a respeito de José, nós podemos então incorporar em nossas vidas com excelente efeito. Mas hoje eu quero ver outra característica que nós devemos reconhecer da vida de José. E isso é o seguinte: José tinha um plano divino. José fazia parte de um plano divino para a vida dele. Olha comigo no versículo 7, onde nós vemos aqui o fato que Deus tinha um plano para José. Nós lemos agora há pouco o 7, que diz assim: E eis que, ele falando, relatando o sonho dele, e eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então, Deus tinha um plano e Deus estava querendo mostrar esse plano para ele. Agora, ter um plano ou fazer parte de um plano divino não é exclusividade de José. Na realidade, Deus tem um plano para todo ser humano que já nasceu, está na terra ou vai nascer. Deus tem um plano de vida, Deus tem um plano divino para todo mundo. Deus não tem um plano especial para algumas pessoas e outras pessoas ele deixa de lado e não, você foi um acidente, eu não sei por que você está fazendo aqui, desapareça, suma. Não existe isso. Todo mundo tem uma parte no grande plano de Deus. Então não é nada exclusivo para José, mas é muito triste porque a maioria da humanidade, como eu falei, todo mundo que nasceu, está vivo, vai nascer, todo mundo faz parte do plano divino. Deus tem um plano divino para eles. Agora o mais triste, o mais lastimável é que a grande maioria
das pessoas que já existiram, existem ou vão vir a existir, nem sequer vão saber disso e nunca vão saber qual é exatamente a parte que eles têm nesse plano divino para Deus. Eles nunca vão ficar sabendo. Agora, se a pessoa não sabe, se você está aqui hoje, está ouvindo essa mensagem, assistindo essa mensagem, ouvindo essa mensagem, e você não sabe qual é o plano divino para a sua vida, o problema não é com Deus. Deus aqui está mostrando para José que ele tem um plano para ele. E outra coisa, isso quer dizer que Deus também tinha um plano para os outros irmãos de José. Se Deus tem um plano para todo mundo, e José não é exclusivo a isso, então os irmãos dele, que estavam aqui trabalhando com ele, estavam relatando o sonho, Deus também tinha um plano para eles. Agora eu pergunto, Deus revelou o plano divino para os irmãos dele? O plano deles? Não. Revelou para quem? Para José. Por quê? Porque Deus vai revelar o plano divino quando nós os encaixamos da mesma forma como José se encaixava. José era um jovem, como nós vimos aqui, ele era um jovem exemplar, sua fé, o seu caráter, sua ética, sua índole. E Deus vai mostrar o plano quando nós estamos prontos para recebê-lo. Jesus falou da seguinte forma no Novo Testamento. Ele falou, não jogue pérolas aos porcos. Por quê? O porco vê uma pérola, para ele vai ser uma ervilha dura de comer. Ele não vai dar o devido valor para a pérola. Por quê? Porque porco não quer saber de pérola, porco não entende de pérola. Porco entende de ervilha, de milho, de comida, de lixo, de lama. Então você pega uma tigela com centenas de pérolas preciosíssimas. Você chega no chiqueiro, você joga assim, o porco vai pisar em cima, vai dar uma cheirada, talvez morder, não vai ver que não é comida e vai deixar para lá, vai ignorar, vai ficar se perder na lama. É a mesma coisa, quando nós estamos nos comportando como porcos perante Deus, Deus não vai nos dar as suas riquezas, as coisas preciosas para Ele. Ele não vai nos revelar e nos mostrar aquilo que nós deveríamos saber. Por quê? Porque nós estamos sendo como porcos e Deus não joga pérolas para os porcos. Então aqui nós temos o fato que Deus revelou através de um sonho o plano divino de José para José e não para os seus irmãos, simplesmente pelo fato que seus irmãos, como nós vimos na semana passada, eles não estavam à mesma altura de José. Eles não tinham o mesmo caráter de José. Eles não tinham a mesma ética de José. Eles não tinham a mesma fé de José. Então Deus, por mais que Ele queira, Ele vai segurar, Ele não vai mostrar esse plano, vai revelar esse plano, porque Deus, Ele não faz isso. Então, Deus tinha sim um grande propósito e um grande plano para a vida de José. E Deus mostrou para ele, e Deus queria deixar bem claro, tão claro era esse desejo, tão grande esse desejo de deixar bem claro para José esse plano divino, que Deus não revelou apenas uma vez, mas Ele falou duas vezes. Foram dois sonhos, um nós lemos aqui no versículo 7, sobre os molhos, né? No caso referindo aos molhos de trigo, que o dele era maior e os outros molhos eram menores, representando aí o quê? Que os irmãos dele iriam o rodear com ele no meio e iriam se curvar perante ele, que ele seria então líder, ele receberia então a autoridade, superioridade, etc e tal. Lembrando que ele era o mais novo. Tá? Mas olha que fala aqui também no versículo 9, nós não lemos, mas eu vou ler para você o versículo 9, onde José tem um outro sonho. O versículo 9 fala assim, e teve José outro sonho, e o contou a seus irmãos e disse, eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua, e 11 estrelas se inclinavam a mim. Quer dizer, aí você não precisa ser um especialista em interpretação de sonho, para saber o que está acontecendo aqui. O sol e a lua, se referindo ao pai e à mãe dele, as 11 estrelas, os 11 irmãos dele, né? E com ele, claro, e todos eles estavam se curvando e indo para ele, tendo ele como autoridade. Então, esse plano que Deus tinha para José era tão grandioso, era tão estupendo, que José estava tendo dificuldades em aceitar, entender a situação toda. E Deus precisou falar para ele duas vezes. E ele estava realmente com dificuldade de aceitar. No versículo 7, que era o sonho dos molhos, a Bíblia fala que ele foi e contou para os seus irmãos, não foi isso? E o versículo 9, sobre a lua e o sol e as estrelas, a Bíblia fala que ele contou para os seus irmãos. Só que no versículo 10 diz assim, e contando a seu pai
e a seus irmãos. Então, a primeira vez ele teve esse sonho, ele ficou confuso, falou para os irmãos, contou o sonho para os irmãos ficaram com mais raiva dele ainda. Aí ele teve um outro sonho que ele contou para os irmãos ir para o pai, e diz assim, e contando o seu pai e seus irmãos, repreendeu o seu pai. Jacó, o pai dele, repreendeu. E disse-lhe, que sonho é esse que tiveste? Porventura viremos eu e a tua mãe e os teus irmãos inclinar-nos perante ti em terra? E você é o mais jovem, você é o mais novo, você é o caçula. Os seus irmãos não vão se curvar, e muito menos eu, sua mãe. Onde já se viu isso? Nós, seus pais, se curvar perante você. Então ele repreendeu. Agora, Deus queria que ele soubesse o plano para a vida dele. E Deus mostrou 2 vezes. Agora, antes de a gente continuar, entenda o seguinte. Se nós estamos cheios de nós mesmos, se nós estamos cheios das nossas vontades, nossos planos, nossas ideias, nossos pensamentos, nossos, Deus não vai mostrar, não vai revelar. Nós precisamos primeiro nos esvaziar. De uma coisa, se eu tenho um copo d'água, e esse copo d'água, não é o caso desse copo d'água, mas se o copo d'água está cheio, você não tem como colocar mais nada dentro dele. Você precisa primeiro esvaziar, eu também não vou fazer isso, mas você precisa primeiro esvaziar o copo para que possa ser enchido mais uma vez. E muitas vezes os crentes estão tão cheios de si, tão cheios dos seus planos, tão cheios das suas vontades, tão cheios de certeza de como vai tudo acontecer e fazer, que Deus não tem como colocar nem uma gotinha mais dentro daquilo. Então Deus quer que você saiba, Deus quer que eu saiba, mas nós precisamos estar esvaziados e prontos, e andando pertinho de Deus, em comunhão com Deus, para que Deus possa revelar para a gente qual é o plano dele. E nunca vamos sequer saber se a gente não nos esvaziarmos, se a gente não andar de acordo com Deus. E se a gente sequer saber qual é o plano, como que nós vamos cumprir o plano? Se a gente nem sabe o que é. E o lastimável é isso. No mundo, dentro ou fora de igrejas, existem pessoas que não fazem a mínima ideia o que Deus quer deles. Por quê? Porque ainda estão muito cheios de si. Estão muito cheios de como a coisa vai acontecer, cheio, e Deus não trabalha assim. Deus não força ninguém. Nós temos visto isso nesse estudo, domingo de manhã também, nós acabamos uma série sobre conversão, transformação, e a verdade é essa, Deus não vai forçar ninguém a fazer nada. Deus não força você a ser salvo, Deus não força você a ser convertido, Deus não força você, é uma questão de você querer. Se você quer, Deus ele pode trabalhar e nós podemos ser cooperadores com Deus para transformar a nossa vida. E tudo começa em a gente saber o que é que Deus quer de mim. Porque Deus vai nos transformar para sermos aquilo que Ele quer que nós sejamos. Agora, para isso nós temos que nos esvaziar. Então, primeira coisa, a primeira lição de hoje, nós temos que aprender que Deus tem um plano divino para cada um de nós. Isso não é uma coisa, pastor, Deus tem um plano para você, mas para mim não. Deus tem para mim, para você, todo mundo. E o plano de Deus para toda a humanidade começa com uma coisa: conhecendo Jesus como o Salvador, tendo Ele como Salvador, sendo salvo, nascido de novo. Tudo começa com isso. Aí depois disso, a coisa caminha, mas nós temos que nos desvaziar. Olha comigo no versículo 8. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso ainda mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras. Aqui uma coisa meio espantosa, mas o plano para José, esse plano divino, esse plano que Deus tinha para ele, esse plano para José não agradou a sua família. Esse plano que Deus tinha, esse plano divino, tão precioso para Deus, não agradou a família de José. Aqui os irmãos deles, termina o versículo 8, por isso mais o odiavam. Ele já era odiado, como nós vimos semana passada. Agora eles odiavam mais ainda por seus sonhos e por suas palavras. Essa revelação não ganhou nenhuma amizade entre ele e os irmãos dele. Muito pelo contrário. E mais uma vez, lembrando que ele era o caçula. Então eles, os irmãos, e o pai e a mãe, no segundo sonho, se curvar perante ele, era algo, digamos assim, estranho. Mas quem estava mostrando aquilo era Deus. Então, nós temos que aprender o seguinte: não agradou os irmãos, não agradou o pai. A gente viu no versículo 10 que ele repreendeu.
e falou, tu acha que eu e sua mãe vão inclinar para você? Muito engraçadinho. Repreendeu. E às vezes nós precisamos, nem sempre, mas às vezes precisamos entender que haverá resistência por parte da família para o plano que Deus tem para você. Às vezes a resistência vai vir da família. Sua família, eu estou usando aqui, não falando com ninguém específico, nem citando de um caso específico, mas exemplos. A sua família vem e fala, você é muito fanático indo para aquela igreja. Você vai para a igreja domingo de manhã, você vai para a igreja domingo de tarde, da noite, você vai para a igreja quarta-feira, você vai evangelizar, você lê essa Bíblia, você não faz isso, você não faz aquilo, você é muito fanático. Todas essas coisas fazem parte do plano divino para a sua vida, mas muitas vezes a sua família não entende. Sua família muitas vezes não lhe dá apoio. Quando eu saí da Inglaterra, da igreja lá, não foi nada aberto, não foi nada simples, eu vi pessoas na igreja que eram críticos de mim, falaram, você está louco? Você tem uma família? Você tem filhas novas, jovens, estão na escola, você vai se aventurar, tira elas da escola. Eu já tinha tirado da escola fazia uns 2 anos já. Ensinava em casa, mas você vai se aventurar, vai vender tudo, largar emprego, e suas responsabilidades. Você vai para um país estranho, vai morar lá e você não tem onde morar, e você não tem uma renda, e você é louco, irresponsável. Às vezes na igreja, às vezes na minha família, falava isso. Se preocupando com você. Eu conheço exemplos de pais, não dessa igreja, obviamente, pelo que você vai ver pelo exemplo, mas de pais que lutaram, oporam o chamado de Deus nos seus filhos para serem missionários. Por quê? Porque o missionário vai sair daqui e vai ser missionário lá nos confins da terra. Não vão ver os filhos, que o filho foi-se embora. Não vão ver os netos crescer. O tio não vai ver os sobrinhos. O irmão não vai... Você está entendendo? E muitas vezes os pais se opõem. Ao invés de apoiar o que Deus tem para a vida dos filhos, muitas vezes, ou irmãos ou irmãs, ou sobrinhos, eu falo, não é só pai e filho, é geral, se opõem. Numa igreja que eu frequentava, no passado, o filho mais velho de um casal queria entrar para o ministério, queria fazer seminário, e os pais, não, você vai ser médico. Hoje, ele não é nem missionário e nem médico. A vida dele está meio aqui bagunçada, para dizer o mínimo. Você vê que interessante. Os pais boicotaram, resistiram, lutaram contra um chamado claro na vida do filho. O filho tinha 14, 15, 16 anos na época, hoje tem mais de 20 anos. Bem mais de 20 anos, talvez quase 30 anos. Mas nem uma coisa nem outra. E a vida dele não é o que deveria, poderia ser. Então muitas vezes a gente vai ver isso, a gente vai ver que a oposição vai vir da família. Mas não só da família, vai vir de amigos, colegas. E nós precisamos vigiar, porque o diabo, nosso inimigo, ele vai usar tudo e todos. Ele não liga quem ele usa. Ele vai usar tudo e todos. Amigos, colegas, vizinhos, até família. E é justamente destas pessoas mais próximas da gente é que a gente vai baixar a guarda. A gente não está esperando receber resistência errada dos nossos amigos, nossas famílias. Então entenda, nós temos que ter cuidado, porque José aqui teve um chamado claro, teve um sonho claro, um plano divino claro, e seus irmãos e sua família rejeitaram. Talvez por isso que José precisou, e nós vamos ver com mais detalhe, mas ele acabou sendo vendido como escravo, serviu como escravo, foi preso, ou seja, tudo aquilo precisou acontecer, porque lá na frente, esse sonho se concretizou. De fato, eles se curvaram perante José. Mas talvez tudo aquilo precisou acontecer por causa da rejeição que houve aqui. Agora, note, a rejeição, ela é baseada em quê?
Ninguém parou para orar, não, simplesmente rejeitaram. Por quê? Porque essa rejeição, como sempre, isso é muito comum, ela foi baseada em orgulho e em autoridade. Olha o versículo 8. Então eles disseram aos seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Só reinará. Inclinar-nos perante ti em terra. Ele falou: eu vou me inclinar a você, você vai reinar sobre mim. Você vê o orgulho? Você é o caçulo, você é o nada. Você que vai inclinar para a gente. É uma questão de autoridade, é uma questão de orgulho da parte deles e autoridade que eles tinham. Versículo B, o pai dele: porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? E essas duas coisas são as coisas que atrapalham e destroem o homem. O orgulho, quando o homem se acha que sabe mais do que Deus. E é uma questão de autoridade. Quem ou o que é autoridade na sua vida? Muita gente se diz, ninguém aqui é claro, mas muita gente se diz ateu. Eu não creio em Deus, eu sou ateu. Deixa eu traduzir isso para você. Deixa eu traduzir, quando alguém fala eu sou ateu, eu não creio em Deus, eu vou traduzir para você o que eles estão realmente dizendo. Eles estão dizendo: eu sou o meu Deus. Eu decido o que é certo ou errado, eu decido o que é bom e ruim. O meu Deus sou eu. É uma questão de autoridade. O que decide as coisas na sua vida? É você? É Deus? É dinheiro? É outra pessoa? É outra coisa? Quais são as prioridades? E quando temos orgulho é quando você se coloca lá em cima. Orgulho é quando você se eleva acima de todo mundo e inclusive acima de Deus. Você é Deus. Que foi justamente o que Satanás fez. Foi o que ele disse: serei semelhante ao Altíssimo. Ele falou: eu vou ser como Deus. Orgulho. Timóteo fala que um pastor nunca pode ser um neófito. Neófito, referindo-se a alguém que é novo na fé. E ele explica para Timóteo, ele fala: para que não incorra na condenação de Satanás, do diabo. Qual foi a condenação dele? Subir para a cabeça. A pessoa imatura espiritualmente é colocada em posição de liderança e pastorado, ele começa a achar que ele é o bom. Ele acha que ele é o tampinha da história, que ele é o bom. E ele não é nada. Por quê? Porque alguém, para ser um pastor, a última coisa que pode ter é ser orgulhoso. Não combina. E Paulo fala: alguém imaturo na fé, novo na fé. E orgulho demonstra uma imaturidade espiritual tremenda. Tá? Então, imaturidade é orgulho e submissão à autoridade divina. São duas coisas que atrapalham e, em última instância, destroem o homem. Então, nós temos que aprender duas lições. Número 1, tem um plano. Deus tem um plano e existe uma autoridade, que é Deus. E se a gente vai conhecer esse plano, Deus vai ter que revelar para a gente. E Deus só vai revelar para a gente quando Ele sabe que nós vamos nos submeter à autoridade divina dEle. E não nos elevarmos orgulhosamente e querer controlar e meter a mão no bolo, digamos assim, para bagunçar tudo. Então, mais uma vez, vamos voltar para o texto aqui, vamos para o versículo 19 de Gênesis 37. Eu quero dar uma puladinha no texto aqui, nós vamos voltar e ver ele. A gente leu até o 10, vamos dar uma puladinha até o 19. Tá? Nós vamos ver os versículos do 10 ao 19 nas semanas seguintes, mas eu quero só dar um pulinho na frente, porque eu quero falar aqui sobre esses planos. Deus tem um plano divino, Deus quer mostrar para a gente. Agora, esse plano, ele vai ter um alto custo. O plano divino que Deus tem para todos nós, ele vai ter um custo. Vai ter um custo. Fala assim, Gênesis 37, versículo 19. E disseram um ao outro, isso são os irmãos dele conversando, os irmãos de José: eis lá vem o sonhador Mor, falando sobre José. Fala, lá vem o sonhador, aquele que acha que a gente vai se inclinar perante ele. Eis lá vem o sonhador Mor. Vinde, pois, agora e matemo-lo e lancemo-lo numa dessas covas e diremos: uma fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. Interessante. Dessa puladinha nesse texto todo, adiantando um pouquinho, vamos voltar como eu disse. Isso que a gente leu agora fazia parte do plano de Deus para José. Então, quando a gente está numa situação meio cabeluda dessas,
Não perca a esperança. Agora veja bem, se a gente está numa situação cabeluda, nós temos a primeira coisa a fazer é analisar a nossa vida. Porque muitas vezes a situação cabeluda pode ser resultado de alguma coisa que nós fizemos de errado. Pode ser Deus disciplinando, pode ser consequência do nosso erro. No caso de José não era, José não fez nada de errado. José não fez nada de errado. Por que isso está acontecendo com ele? Porque o plano de Deus vai custar caro. Esses apuros que José passou, como nós falamos agora há pouco, ele foi vendido, foi preso e tudo mais, tudo aquilo começou a se desencadear aqui. Os seus irmãos, eles conspiraram, eles planejaram, conspiraram contra ele. E agora não foi só a rejeição. Agora não foi só dizendo, nós odiamos você e suas palavras. Nós detestamos o seu sonho. Não ficou só na palavra, não ficou apenas na rejeição. Agora as palavras se transformaram em ação. Eles estavam agora querendo matá-lo e jogar ele numa cova. E como todo pecado puxa outro, você vê, a Bíblia fala que ele não deve odiar. Não é isso? Todo aquele que odiar seu irmão, né, será digno do sinédrio. Pois é, então a gente não deve odiar. Por quê? Porque quando você odeia, você começa a planejar a matar. Aí quando você mata, como um pecado puxa outro, agora eles vão mentir, vão dizer, uma fera devorou ele. Então você veja como o pecado, ele puxa pecado. Você começa a se meter num pecadozinho aqui, você pensa, é só um pecado. Aquele pecado vai gerar, vai criar, vai puxar, vai trazer outros pecados. E assim a coisa vai. Quando você menos percebe, eles foram de odiar o irmão para assassiná-lo e mentir dizendo que foi devorado. E outra coisa, matar um irmão. Eu sei, todos nós que temos irmãos aqui, existem horas na vida que a gente já passou por nossa cabeça fazer isso. Eu entendo. Mas eles estavam falando sério, gente. E a gente vai ver na história que eles só não o mataram por um motivo. Eles disseram, a gente pode ganhar uma graninha com isso. O amor ao dinheiro é o quê? É a raiz de todo mal. Só não mataram porque disseram, vamos ganhar alguma coisa, matar de graça. Vamos vender para a escravidão. E aí a gente mente para o nosso pai, a gente fala. Aí mataram um animal do rebanho para sujar de sangue. Outra mentira. Você está vendo como uma mentira puxa outra mentira, que puxa outra mentira. Aí quando chegaram no pai, viram o pai receber a notícia, quebrantado, triste, vendo aquilo e tiveram que conviver com aquilo. Um pecado puxa o outro. Mas tudo isso para dizer o quê? Que as palavras cederam a ações. Estão agora querendo colocar esse plano em ação. E de fato colocaram. Então o plano divino que Deus tem para a sua vida e para a minha vida, ele vai custar. Ele vai custar. Tudo na vida que tem valor custa alguma coisa. É verdade. Aquilo que alguém tem que não lhe custou nada, ele vai ter pouco valor. Por isso que herança é uma coisa que geralmente, você pode fazer uma análise das grandes heranças e pequenas heranças. Herança que os filhos recebem dos pais, dos tios, dos avós, geralmente voa. Por quê? Não custou nada. Veio de mão beijada, sai de mão beijada. Não estou dizendo que é todo o caso, mas em muitos casos é assim. Por quê? Porque não lhes custou nada. Então não tem valor nenhum a eles. Agora, quando você precisa sacrificar e trabalhar, e ralar, e suar, aquilo é valioso para você. Por quê? Porque ele custou alguma coisa. E Deus sabe disso. Então o plano de Deus vai nos custar alguma coisa. Não vai, sabe? Você não vai nunca fazer o plano de vida para a sua vida e não lhe custar nada. Não, Deus tem um plano para você e vai lhe custar. Vou dar um exemplo aqui. Eu cheguei em Maceió 11 anos atrás. 11 anos atrás. Mas entre eu chegar em Maceió 11 anos atrás e a minha preparação demoraram mais de 10 anos, gente. Foram mais de 10 anos. E nesses 10 anos foi muito tempo, 10 anos de preparação. Foram muitas decisões, muitas delas difíceis a serem tomadas. Muitos sacrifícios a serem feitos. Muitas noites acordadas. Muitas horas de tentar consolidar tudo. Financeiramente custou.
Nesses 10 anos eu poderia ter escolhido ter trabalhado mais e feito mais dinheiro, mas não. Eu já contei a história várias vezes aqui de casos desses. Que eu poderia ter trabalhado, mas não, esse dia aqui eu não vou trabalhar, esse dia aqui eu vou fazer isso para Deus. E eu não trabalhava naqueles dias. Eu poderia ter feito muito dinheiro, mas não trabalhava. Então custa. Poderia ter escolhido empregos que pagavam mais, mas tomariam mais do meu tempo. Talvez impossibilitariam eu estar aqui hoje. Então você entenda como há um custo, gente. Há um custo a ser pago. Sem falar nos cursos que eu fiz. Seminário não é de graça. Eu tenho que pagar para fazer o seminário. Os livros. E todos os cursos associados. Os congressos, e os eventos, e as viagens, e tudo isso. Quando eu vim aqui, quando Deus mostrou pra gente o quintal no galpão aqui, sabe quem pegou aquela viagem? Sabe quem foi? Fui eu. Sabe quem pegou a passagem dos meus acompanhantes? Eu. Então houve um custo, gente. Há um custo. A vontade de Deus tem um custo. Eu não vou dizer que é o mesmo custo que vai ser para mim, vai ser para você. Eu não vou dizer, mas haverá um custo. Não pense que a gente vai fazer o que Deus tem e não vai nos custar nada. Vai nos custar. Você quer ter uma família abençoada por Deus? Vai lhe custar. Vai lhe custar. A irmã Simone nunca trabalhou tempo integral quando as crianças eram pequenas. Eu não estou querendo aqui criticar ou dizer que é errado mulher trabalhar ou não trabalhar. Estou dizendo, quando nossas crianças eram pequenas, ela não trabalhava. Quando estava um pouquinho maior, trabalhava só, nem meio período, algumas horas aqui ou ali. Por quê? Porque a gente queria dedicar à nossa família. Então existem muitas coisas. Você vai ter que sacrificar do seu tempo, porque criar, educar a criança toma tempo. Você vai ter que sacrificar tempo, deixar de fazer coisas que você quer fazer para fazer coisas que é bom para a família. Agora a ideia que a gente tem é que cada um quer fazer o que quer. Eu quero ter meu trabalho, minha carreira, meus hobbies, meu divertimento, meu descanso, quero ter isso, aquilo outro. Sabe uma coisa? Você pode ter tudo isso, mas talvez você vai abrir mão de ter a vontade de Deus para a sua vida e para a sua família, porque vale custar. Vale custar. Como custou José. Nós vamos ver isso no decorrer dos próximos capítulos, o preço altíssimo que José pagou. José se tornou, no entanto, nós veremos isso com mais detalhe mais tarde, mas José se tornou o primeiro ministro do Egito. O Egito era o país que era a potência mundial da época. É como se ele fosse hoje o presidente dos Estados Unidos, ou o presidente do país mais influente. Ele chegou a esse cargo, gente. Mas custou-lhe. Houve um custo. Há um custo. Então nós temos que sempre estar isso em mente. Seja no ministério, na família, na sua carreira. Sabe, eu tenho um amigo nos Estados Unidos. Hoje ele é vice-presidente de uma grande corporação, uma Petrobras da vida. Como é que chama? Uma empresa de petróleo é o quê? Uma petrolífera, uma dessas daí. Mas ele é o vice-presidente, um cargo alto, muito bem estabelecido. E alguns anos atrás, a gente estava com ele. Não, Michel, você não estava lá. Estava só a irmã Simone. E ele estava conversando, dando conselho para uns jovens que estavam lá. E ele falou assim: olha, é o seguinte, você pode brincar durante a sua escola e faculdade. Você pode brincar, ir para as festas e farrar. Você pode. Eu não fiz isso, ele falou. Eu estudei, eu ralei. Os meus colegas zombavam de mim. Eles riam de mim porque eu não ia para as festas, não metia nessas confusões todas, não ia. Eu ralava. Agora tem o seguinte: há muito tempo eles estão ralando e eu estou, vice-presidente de uma grande empresa. Eles queriam poder trabalhar para mim. Ou seja, você passa a sua juventude, alguns poucos anos, brincando, videogame, futebol, novela, filme, muito bom, tudo bem, mas entenda, a sua vida continua. Ele falou, é melhor você ralar durante 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos, e depois, você vai ralar. É melhor ralar antes e viver numa nice, do que você brincar antes e ralar o resto da vida. Então há um custo, na sua carreira, há um custo a ser pago, gente. O mundo atual tem uma mentalidade que é tudo agora, quer comprar agora, pagar depois. Usufruir agora, fazer tudo agora. Depois a gente vê.
Bom, realmente depois a gente vê. Custo. O plano de Deus vai ter um custo em qualquer área. E nem sempre é fácil, mas sempre Deus estará conosco. Sempre Deus estará conosco. E para resumir essa noite, Deus tem um plano e Ele quer revelar esse plano. Mas nós precisamos estarmos propícios. A gente tem que sair do chiqueiro do mundo e da carne e de nós mesmos. Porque Deus não vai jogar pedras para os porcos. Tem que sair do chiqueiro. Vamos ser como José. Aí Deus mostra. E o custo vai estar lá. Haverá o custo. Nós vimos José, Deus mostrou para ele o plano para a vida dele, devido ao caráter, fé, ética, confiabilidade. O pai dele confiava, não nos irmãos, confiava nele. E Deus precisa de alguém que ele pode confiar. Então Deus mostrou o plano divino com o preço. Maior ódio, maior rejeição. Mas como nós veremos esse tempo todinho, Deus nunca abandonou José. E apesar das grandes dificuldades que ele enfrentou, a gente pode ler Romanos 8, 28, que diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, número 1, daqueles, segunda coisa, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se a gente ama a Deus, estamos seguindo o chamado, segundo o propósito de Deus, não o seu propósito, o propósito de Deus. Então todas as coisas juntas contribuem para o bem. Todas as coisas, as boas e as ruins. Os altos e os baixos. E tudo junto, bom e ruim, vai cooperar para o bem. O requisito é amar a Deus. E amar não é ficar, eu amo Deus. Não. Amar é uma palavra de ação. E a segunda coisa é a gente estamos buscando e seguindo o propósito de Deus. Porque aqui fala, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus tem um propósito. É aquele plano divino. Se você está seguindo o plano divino, se você está seguindo o propósito que Deus tem para a sua vida, e você faz isso por amor, não por interesse ou ganância, outra coisa qualquer, mas por amor a Ele, então fique tranquilo que Ele vai estar com você. E tudo o que acontecer, Ele vai usar para o bem. Tudo. Amém? E semana que vem vamos continuar vendo outras lições da vida de José. E vamos orar.